Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa aula eu vou te ensinar como permanecer evoluindo, mesmo quando tudo tá dando errado. Quando aparecer as dificuldades, quando você começar a tropeçar, quando ficar complicado seguir em frente, eu vou te ensinar esse método que me fez permanecer evoluindo nos últimos anos. É um método que eu ensino para todos os nossos pacientes da consultoria e que tem dado muito certo. E eu vou te explicar agora como é um conceito muito simples que você também pode colocar em prática. Então vamos lá para nossa aula. Coloquei aqui, o nome é método mínimo viável. Por que que chama método mínimo viável? Porque a ideia é que a gente consiga elencar qual que é o nosso mínimo. Qual que é o sentido disso? O que que a gente consegue fazer todos os dias que não nos demande muito esforço e que mesmo nos dias mais dificultosos, nos dias mais conturbados, a gente consiga executar esse mínimo. Com isso, no longo prazo, a gente não tem mais nenhum dia que a gente andou para trás. A gente não tem mais nenhum dia que a gente falhou, porque o mínimo a gente fez, que foi aquilo que a gente elencou, que a gente escolheu para ser o nosso mínimo viável. Então vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos pensar aqui que, ó, nosso objetivo, o objetivo aqui é ganho de massa muscular. Para a gente ter esse objetivo de ganho de massa muscular, algumas coisas são necessárias, né? Algumas coisas são necessárias para a gente conseguir ter esse resultado. O que é necessário para o ganho de massa muscular? Então a gente precisa treinar musculação, a gente precisa fazer dieta, a gente precisa de sono de qualidade, a gente precisa de hidratação calculada. O que mais que a gente precisa? Quando o nosso objetivo é ganho de massa muscular, periodização e organização do treino. A gente precisa fazer os alongamentos e exercícios de mobilidade. Sei lá, algumas coisas aqui. Só que, além disso, o que acontece na nossa rotina? A gente tem outras tarefas, né? A gente não vive apenas pro treino. Então, como que funciona a nossa rotina? Vamos colocar outro heading aqui. Então, a rotina. Como é a nossa rotina? A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem o tempo com os amigos, a gente tem o tempo com a família, a gente tem as refeições, preparo das refeições, a gente tem, o que mais? Estudar, trabalhar, o tempo com os amigos, família, preparo das refeições. Ah, tá bom. Então, no mundo ideal, rotina perfeita. Vou fazer um heading 3 aqui. Rotina perfeita. É um exemplo, tá? Você vai fazer isso aqui com a sua rotina. Como seria a rotina perfeita? Então, acordar às 6, café da manhã às 6:30. A gente tem o cardio às 7, trabalho das 8 ao meio-dia, almoço do meio-dia às 2, trabalho das 14 às 18, treino às 19, jantar às 20:30, estudo ou leitura, né? Às 21:30, 22, opa, dormir ali, se preparar para dormir, né? Às 22:30. Vamos colocar isso como
Seria a rotina perfeita. Então a gente consegue acordar, a gente tem o café da manhã, a gente tem o nosso cardio, tem o nosso trabalho, as refeições, a gente tem o nosso treino, a gente tem, né, o horário da leitura e tudo mais. Aqui entre o trabalho, aqui tem os lanches intermediários e tudo mais. Isso aqui é só um exemplo para a gente entender. Agora, rotina do método mínimo viável. Rotina MMV. Agora que o negócio vai ficar doido. Dentre todas as funções que a gente tem que estar executando no nosso dia, tudo que a gente tem para fazer, a gente vai escolher 3 itens inegociáveis. Só 3 itens inegociáveis dentro da nossa rotina perfeita. O que é os meus 3 itens inegociáveis? Então, assim, não importa o que aconteça, é muito difícil eu não executar esses 3 itens. Que o primeiro é acordar cedo. No meu caso, né? Eu acordo entre 6 e 8. O que vai estipular se eu levanto 6 ou levanto 8? O quão cansado eu tô dos treinos, da rotina. Então esse é o item 1. Item 1. Acordar cedo. Entre 6 e 8. E aí, automaticamente, quando a gente coloca que eu acordar entre 6 e 8, automaticamente eu vou dormir cedo, né? Porque eu não passei muito tempo na cama. Então meu relógio biológico vai se manter ajustado. Agora vamos para o item 2. Item 2. Qual que é o segundo item? Estudo diário. Então não importa o que aconteça, eu estudo todo dia. Seja leitura, seja assistir um curso, seja assistir uma aula, alguma parada. Eu estudo todos os dias. E o item 3 é o treino. Então não importa o que aconteça, a minha prioridade é acordar cedo, estudar e treinar. Por que que eu escolhi isso para minha rotina do mínimo viável? Porque acordando cedo, automaticamente eu durmo cedo. E se eu durmo cedo e acordo cedo, o meu controle de estresse e ansiedade ele é melhor. Evita com que eu busque por alimentos muito palatáveis, que eu tenho episódios de compulsão alimentar. O meu relógio fica organizado. Então veja, um item que eu coloquei, automaticamente, mesmo num dia caótico, ele vai me ajudar a tomar as melhores decisões, porque eu não vou estar cansado, eu não vou estar virando a noite de madrugada assistindo TV ou trabalhando, eu não vou estar acordando no meio-dia, acordando tarde. Então uma coisa vai puxando a outra, são os hábitos angulares. Mas depois a gente faz um vídeo falando sobre eles. O estudo diário, por que coloquei o estudo diário como um dos itens inegociáveis? Porque sempre que eu estudo, eu tenho mais conteúdo para trazer para quem me segue, eu sou um profissional melhor para tratar dos nossos pacientes da consultoria e a gente sempre está se desenvolvendo, né, em todas as áreas da nossa vida. Não existe estudo. Então, às vezes eu não estou estudando nada muito direcionado ao que eu trabalho dentro da consultoria, mas indiretamente estou aprendendo outras coisas. Seja gravar um vídeo, seja gravar uma aula, seja melhorar um áudio de um vídeo do YouTube, seja produzir um conteúdo em texto. A gente está aprendendo novas capacidades. Por isso que eu escolhi. Então, uma ação vai desencadear melhora em outras áreas da nossa vida. E o treino, porque, né? Automaticamente, quando a gente treina, a gente se preocupa com o que vai comer antes, com o que vai comer depois. Se a gente não come antes, a gente já fica preocupado se vai passar mal, então a gente não deixa de executar a refeição pré-treino. Quando a gente sai, a gente já sai também com fome, a gente acaba comendo a refeição corretamente. Então o treino vai fazer com que a minha rotina melhore indiretamente. Sem contar que, quando eu treino, controle de estresse e ansiedade também vai fazer com que eu durma mais rápido e mais profundo e com mais qualidade. Por isso que eu escolhi esses 3 itens. Léo, então nesses dias você não trabalha, nesses dias você não faz as refeições, nesses dias... Lógico que eu faço. Porém, a gente vai fazendo na medida do possível do que vai acontecendo. A gente está pensando num dia caótico, tá? Num dia caótico, sei lá, quebrou, furou o pneu do carro na hora que eu tava voltando do meu cardio.
e aí me atrasou, eu cheguei em casa na hora do almoço, eu não consegui estudar de manhã e tudo mais. O que eu faço? Eu tenho que manter a prioridade. Eu tenho que estudar, eu tenho um treino para fazer. O resto eu vou ajustando. Porque aí o que acontece? Eu posso não ter conseguido fazer nenhuma refeição corretamente nesse dia. Só que eu acordei cedo, eu estudei e eu treinei. Eu não andei para trás. Mesmo que mais devagar, eu caminhei evoluindo. Eu continuei, né, melhorando. Então essa é a ideia do mínimo viável. Você tem que escolher quais são os seus 3 itens da rotina do mínimo viável. Às vezes para você pode começar só com 2. Por exemplo, a minha rotina do mínimo viável é tomar a quantidade de água correta todos os dias, acordar cedo e ler 5 páginas de um livro. Entende? Cada um vai ter a rotina do mínimo viável, que vai ter de acordo com os nossos objetivos, com o que a gente acredita, com as nossas crenças, com os nossos, né? O que a gente estipulou pra gente mesmo. O que a gente quer conquistar, né? Daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. O que eu preciso fazer para chegar lá? E aí, nesse caso aqui que a gente colocou, que o objetivo é o ganho de massa muscular, eu coloquei aqui a minha rotina do mínimo viável, né? Mas a rotina, opção 2 eu vou colocar. Opção 2, que seria do objetivo de ganho de massa muscular, quais são os 3 itens que, se fosse o meu objetivo, eu colocaria como mínimo viável? Eu colocaria bater a quantidade de proteína do dia. Como que eu faço isso, Léo? Seguindo a dieta. E pelo menos comendo a quantidade de proteína. Então, se eu tenho 4 refeições por dia, eu vou tentar bater a proteína desses 4 itens todos os dias. Item 2, treinar pelo menos 4 vezes na semana. Semana caótica, não vou conseguir treinar 5, 6 vezes. Pô, 4 vezes eu vou tentar ir. Vou colocar 3, vai. 3 vezes eu vou tentar ir. Nesse dia eu faço um PPL nessa semana, que é um treino só de puxadas, um treino só de empurradas e um treino só de treino de pernas. Também explico para vocês na aula sobre divisão de treino, sobre o que é o PPL e tudo mais. Mas é uma forma de você dividir o treino na semana que tiver caótica. E o item 3, então a gente colocou a quantidade de proteína, a gente colocou o treino, que são 2 coisas muito importantes. E aí o item 3, eu vou colocar aqui que é dormir cedo. Por que eu coloquei isso? Porque indiretamente, quando a gente dorme cedo, a gente tem uma melhor produção hormonal, a gente consegue se recuperar melhor entre os treinos, tem uma recuperação muscular, a gente consegue ali trazer nutrientes para estar recuperando o nosso tecido, para estar fornecendo nutrientes para o ganho de massa muscular, tudo mais. Então, assim, veja, quando eu escolhi os meus 3 itens da rotina do mínimo viável com o objetivo de ganho de massa muscular, eu não posso escolher qualquer item. De preferência, a gente tem que escolher 2, 3 itens que façam sentido com o nosso objetivo. Vamos fazer mais uma opção? Opção 3. Emagrecimento. O meu foco é perder peso. Meu foco é perder peso. Então vamos fazer uma rotina do mínimo viável para quem quer perder peso, tá? Primeira coisa, treino. Primeira coisa é o treino. Não posso ficar sem treinar. Então, treino diário. O treino diário, eu tô colocando aqui que pode ser um treino de musculação, um treino de luta, um treino cardio. Não pode ficar sem treinar nenhum dia. Alguma coisinha tem que ser feita. Item 2. Não fazer refeição livre. Muito importante, é um dos pilares da rotina do mínimo viável. Léo, tá muito corrido, não vou conseguir fazer refeição e tudo mais. Não faça essa refeição e coloque uma livre no lugar, tá? Opte por trocar uma refeição por outra nesse dia. Como assim, Léo? Eu não vou conseguir fazer a refeição da tarde, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar o jantar e vou comer um pouco mais nessa refeição. Vou juntar uma refeição com outra. Ou vou inverter para facilitar nesse dia de correria. Mas pensando no processo de emagrecimento, o pilar da dieta é muito importante. Então, tem que ficar aqui na rotina do mínimo viável. E o item 3, o que eu colocaria aqui no item 3? Com certeza seria a hidratação no dia caótico
eu não deixaria de tomar minha quantidade de água correta. Por quê? Isso vai fazer com que eu me mantenha hidratado, vai fazer com que eu não tenha episódios de fome, porque muitas vezes no processo de emagrecimento, a sede é confundida com fome e vice-versa. Então, quando você está aí tomando água sempre na quantidade correta, a tendência a você ficar com fome ela é menor, vai ajudar nisso também. E vai eliminar a retenção. Então, em dias mais caóticos, o que a maioria das pessoas fazem? Não treina, come um monte de porcaria, e aí no outro dia acorda com aquela ressaca de ter fugido da dieta, aquela ressaca moral de ter faltado no treino, aquela sensação de não merecimento, de tristeza, que bosta, farei de novo. Só que quando a gente mantém a nossa hidratação ali dentro calculada e ajustada, a gente, e seguindo nesses 3 pilares, a gente evita com que o nosso corpo retenha muito líquido. Porque é um dia de estresse, é um dia de ansiedade, então o próprio estresse ali, né, o excesso de cortisol, né, elevado, ele vai fazer com que a gente fique com uma retenção maior. E no processo de emagrecimento a gente sabe que toda vez que a gente vê que deu uma apertada na roupa, mesmo quando a gente está fazendo o nosso máximo, a gente dá uma desmotivada. Então, mantendo a hidratação, a gente evita ficar com retenção, tá? Então a gente mantém o nosso corpo mais slim, digamos assim. Isso tem que trabalhar também essa parte, porque a parte mental no emagrecimento ela é muito importante. A gente tá o tempo todo achando que a gente não é capaz, o tempo todo achando que a gente não consegue, a gente dá um passinho para trás, a gente já quer chutar o balde e abandonar tudo. Então é bastante importante. Então o que a gente aprendeu aqui hoje? Que a rotina do mínimo viável consiste em fazer com que a gente permaneça evoluindo, mesmo nos dias mais caóticos, dando passos de tartaruga. Mas a tartaruga ainda está se movimentando. Como que a gente faz isso? Ensinei para vocês aqui mais cedo. Ó. A gente vai colocar qual que é o nosso objetivo. O que a gente tem que fazer para chegar nesse objetivo, qual que é o passo a passo. Sabendo isso, a gente vai estruturar a nossa rotina e tentar adequar isso dentro da nossa rotina. Perfeito, fizemos a nossa rotina perfeita. Agora, depois que a gente fez a rotina perfeita, a gente estipula a rotina 2, que é o plano B, digamos assim, que é a rotina do mínimo viável. Que aconteça o que acontecer, 3 itens a gente não vai deixar de fazer. São itens inegociáveis. E cada pessoa vai estruturar qual que é os seus 3 itens, quais são os seus 3 itens inegociáveis, para que você permaneça evoluindo, mesmo que lentamente, rumo ao seu objetivo. Então, esse é o método mínimo viável. Espero que você tenha gostado muito dessa aula. Eu gostei bastante de trazer essa aula para vocês, porque é uma estratégia que eu utilizo na minha rotina e que depois que eu comecei a implementar ela, mudou completamente os meus resultados. Tanto meus resultados dentro do meu trabalho, né, de eu ser mais produtivo, quanto eu conseguir fazer mais em menos. Como isso, Léo? Digamos que eu ganhei tempo dentro da minha rotina. Então, antes eu não tinha horário para estudar direito, eu não tinha horário para trabalhar direito, eu não tinha horário para treinar direito, acabava que eu faltava algumas vezes com esses pontos. Depois que eu consegui organizar isso, coloquei os meus 3 itens, né, essenciais, dificilmente eu preciso utilizar esses dias do mínimo viável. Eu consegui colocar mais coisas no meu dia de uma forma mais leve e me tornar mais produtivo. Isso me motiva a cada dia conseguir melhorar um pouquinho mais. E eu espero que isso possa te ajudar também. Então, se você gostou dessa aula, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com outra pessoa que você acha que precisa também implementar essa estratégia na rotina dela. E se você quiser saber mais sobre a nossa consultoria premium, a nossa mentoria, que é comigo, com a Luísa Tavares, que é nutricionista, aqui embaixo na descrição tem um link para você falar diretamente comigo e eu te explico como que funciona a nossa consultoria para você fazer parte do nosso time. No mais, a aula de hoje é isso. Nos vemos na próxima.